Hoje vamos estudar mais um pouco sobre as energias do Criador. É o vídeo da série número 6. É sobre a energia divina. E para quem ainda não viu os vídeos anteriores, isso aqui é um estudo do livro, o título é o Livro das Energias e da Criação, do Rubens Saraceni, que foi um médium que morreu mais ou menos 5, 6 anos atrás, médium paulista que tinha um centro espírita, médium ubandista. E este livro está escrito em termos de Umbanda, ou seja, divindades têm um nome que usam na Umbanda. E o Deus tem o nome de acho que é Oxalá, né, se não me engano. Bom, então vamos ao estudo. Energia divina é formada pela soma de todos os fatores. Ela não tem princípio nem fim. Então, recordando, é a menor partícula do universo, partícula de luz, partículas inteligentes. E como ele diz, é a soma, é a reunião de várias partículas, certo? Várias partículas. A individualidade, uma partícula, né? De uma partícula, elas reproduzem duas, e assim por diante. Essas duas, cada uma delas, mais duas, até formar. Vão se atraindo ou vão tendo repulsa, depende. As que se atraem se juntam e é a soma, como eles dizem, né? É formada pela soma de todos os fatores. Não tem princípio nem fim, né? É como Deus, que não tem princípio nem fim. Existe. Bom, poderosos vórtices energéticos, vórtices, são vistos da parte de cima e vistos de frente. Quando uma pessoa passa de uma dimensão para outra, então ela vê de frente, né? Entra aqui. E assim é visto nas ligações. Nas ligações do universo, de uma galáxia a outra, de um planeta a outra, né? Tudo é ligado. Sol, esse com esse. Tudo é ligado, gente. Viu?
planetas com planetas, planetas com o Sol. O Sol é ligado a outra galáxia. Ligado a Pleiades, ligado a Sírius, etc. Então, nessas ligações, acho que está dando para ver, não está? Nessas ligações, nós temos o quê? Um vórtice, outro vórtice, colocando em ponto maior a imagem, vai dar para ver, né? Então, poderosos vórtices energéticos irrigam todas as outras realidades ou dimensões paralelas da vida, hiperhabitadas, mas isoladas da nossa dimensão humana, mas são ligadas ao nosso planeta. Então, agora eu vou botar a Terra, planeta Terra aqui, e as dimensões. Planeta Terra e suas dimensões. São 77. O que liga uma dimensão à outra é um vórtice. As dimensões da Terra, a Terra aqui, né? Ligada a outra dimensão. Essa ligada a essa, essa ligada a essa ligada a essa, etc. Uma única base energética vivifica, quer da vida, alimenta, energiza, magnetiza e movimenta todas as dimensões ligadas a este planeta. Uma única base energética. O mesmo acontece com os outros planetas e universos paralelos. Essa base energética é formada pelo estado fatoral da energia divina. Pelos fatores, pelo estado fatoral. Como é que eu vou substituir isso aqui? Espera aí. Eu entendo, mas tem que substituir para quem não entender, né? Essa base energética é formada pelo estado fatoral da energia divina. É daquela união, daquela miscelânea ali juntinha, né? Então, ali está ali aquela base, a base está ali, a base, o alicerce está ali. Aí depois vai, vamos dizer, criando raízes, né? Então, essa base energética é formada pelo estado fatoral da energia divina, é a energia viva emanada por Deus. A energia primária da sustentação ao primeiro plano da vida. É nele que Deus
desencadeia todos os processos criativos. Dela depende tudo que existe. Pode ser um planeta, uma galáxia, o próprio universo. E o próprio universo e o próprio universo material também, que é o sétimo estado da energia. O sétimo estado da energia. O sétimo plano da vida. E ao sétimo dia, Deus descansou. Está lá na Bíblia. Só que a Bíblia está escrita de uma maneira que a maioria, como eu também não entendia quando lia, não entende. Então, e ao sétimo dia descansou. Então as pessoas imaginam que Deus diz assim, haja luz, quando está lá, pá, aí aparece a luz. Haja os animais, haja as plantas. E não é assim. A Terra, para ser formada, demorou bilhões e bilhões de anos. Bilhões. Quando o ser humano, o futuro ser humano, vamos dizer assim, quando o ser natural do planeta Terra atinge o visual de um símil, ele demora bilhões de anos para chegar assim. E então, aí vem os extraterrestres, os Anunnakis, né, que aqui na Terra foram os Anunnakis, vem ao planeta e ajudaram essas pessoas a evoluir mais rápido, misturando genes, fazendo experiências. E aí você lê relatos que seres com olho na testa, seres metade cavalo, metade gente, foram tentativas até chegar ao ser quase perfeito, né? Vamos dizer assim. Essa é a realidade, não é a Bíblia, tudo bem, mas a Bíblia, ela fala de uma maneira que é em código, né? Está oculto as coisas. E aí a pessoa interpreta de outra maneira. É como a estrelinha, a estrela que anda. Que estrela? A estrela anda. A estrela era uma nave, indicando o caminho para aqueles seres que estavam em missão, os três reis magos, que não eram 3, eram 4. É para ir lá ver a criança que tinha nascido, que era o Jesus, né? Bom, continuando aqui. A energia divina é formada de fatores, que são as menores partículas existentes na criação e que se multiplicam o tempo todo, porque eles são vivos. Essas partículas têm a inteligência do Criador, são vivas, essas partículas, não, os fatores, eles chamam fatores, são vivos. E então eles se multiplicam, como eu mostrei. Uma partícula se multiplica em 2. Aquelas 2, cada uma das 2 vai se multiplicar e vai assim, formando aquelas telas enormes. Formam telas no espaço, com as formas geométricas de cada partícula diferente uma da outra, e aí vão formando formas geométricas. Essa é masculina, essa seria uma tela mista. Esta tela é mista.
como? Etc. Então vai formando assim uma tela, né? Essa aqui é uma tela mista, que aqui é masculino e aqui é feminino. Mas antes de se formar as coisas, antes de o Sol ser formado, antes da Terra ser formada, antes de Vênus ser formado, antes de Marte ter sido formado, acontece o quê? A soma de todos os fatores forma um caldo energético primordial da criação. Então, por isso que eu até coloquei isso aqui vermelho. Então, forma um caldo. Imagine isso aqui um caldo, como a larva de um vulcão. A larva do vulcão nada mais é de que partículas energéticas que estão lá e que de repente, né, tem tanta energia que de repente o vulcão explode lá. Então isso, ela é formada no espaço. Com bilhões de anos, com o esfriamento, aí vai formando o planeta. Foi assim que a Terra foi formada e foi assim que o nosso Sol da nossa galáxia foi formado também com um caldo desse. Caldo energético primordial da criação. Existem milhares de fatores, ou seja, de partículas. As ondas vibratórias transportadoras dos fatores não atrai e não incorpora ao seu fluir outro tipo de fator, quer dizer, permanece autêntico. É aquele determinado fator, vamos dizer, o fator da fé é aquele. O outro, o fator do conhecimento é aquele. Um não prejudica o outro. Um não incorpora no outro. Se funde, às vezes, para formar outra coisa. Quando está naquela... Como eu já expliquei nos vídeos passados e na ciência espiritual, né, que está aí no meu canal. Procurem a ciência espiritual aí no meu canal. E não incorpora ao seu fluir outro tipo de fator. Cada um tem sua individualidade. Fator da justiça, fator da geração, etc. Quando um fator se multiplica, a onda original também se multiplica. Então, o fator está aqui. Se multiplica e a onda também se multiplica. Esse vai se multiplicar e a onda também se multiplica. As ondas se multiplicam. Entre a Terra e a Lua não existe nenhum corpo celeste visível ou material. No entanto, em outras realidades ou dimensões, ou em outros planos da vida, esse mesmo espaço está ocupado por inúmeros corpos celestes etéreos, hiperhabitados, mas invisíveis aos nossos olhos. Somos matéria, né? Aí não temos.
Essas realidades ou universos que não interagem estão separados uns dos outros devido à sua frequência vibratória. Tudo que neles existe vive num outro padrão, diferentes padrões de frequências ou graus vibratórios diferentes ou diferentes padrões. Uma realidade não toca na outra. Então, é o caso... Não precisa, é o caso das dimensões. Eu estou aqui, a Terra está aqui, tem outras dimensões nela, né? Então, essa parte material que a gente está aqui não toca na outra. Essa é a terceira. Ela não toca na quarta. Porque elas interagem, se interpenetram, mas são independentes, quer dizer, não individualizadas. É individual. Tanto que eu estou aqui fazendo isso e pode estar gente passando da quarta dimensão para lá, para cá, e a gente não sente e não vê. E eles não veem a gente também, né? Acho que não. Será que eles veem? Não, eu acho que eles veem, sim. Eles não veem a quinta, mas veem a terceira. Não tenho certeza. Vamos lá, vamos estudar. Fomos programados para ver o lado material. O ar é formado pela combinação de átomos e é matéria. Nós sentimos o vento passar por nós na forma de uma brisa leve ou uma ventania, mas não podemos tocar a energia etérea ou um espírito. A dimensão humana tem 7 graus vibratórios da escala magnética divina e tem suas contrafaixas ou contrafrequências, tal como os fatores positivos têm a contraparte negativa ou anuladora. Nossa faixa humana situa-se entre os graus 271 e 279, perfazendo 7 graus dessa escala desenvolvida no plano espiritual, por espíritos pesquisadores dela. Mas essa escala sofre alterações. Os espíritos superiores da 7ª esfera, dimensão, né? Ou da 7ª esfera, as realidades posterior ou inferior, parcialmente, não totalmente, parcialmente. Espera aí que eu não estou... Agora eu escrevi aqui, não estou entendendo. Espera aí, deixa eu ler de novo. Os espíritos superiores da 7ª esfera e as realidades posteriores ou inferior, parcialmente, não totalmente, e universos também parcialmente. Eu acho que eu engoli a palavra e não botei. Os espíritos superiores, quer dizer, eles veem as realidades posteriores e inferiores parcialmente, não totalmente. Esqueci de botar ali a palavra. Não totalmente, parcialmente, tá? O universo superior, visto pelos espíritas,
pelos espíritos que vivem na 7ª esfera ascendente, localiza-se no grau superior ao da nossa escala magnética. Os espíritos que vivem na 7ª descendente veem o universo que se localiza um grau magnético inferior abaixo da nossa. Planos posteriores: plano essencial, plano elemental, temos o dual, temos o encantado, temos o natural, temos o celestial. Não. E aqui eu termino, para a próxima continua. Então, senhores, é isso aí. Fatores, vocês podem dizer partículas, que não tem problema, né? É o menor fator do universo. Esses fatores, eles pulsam. Eles não são parados, né? Eles são vivos, eles pulsam, eles têm uma luz e pulsa. Ele pulsa, pulsa. E esse impulso, como Jesus Cristo fala nas cartas de Cristo, impulso, ele fala muito em impulso. Então, o impulso desses fatores faz o início. O início daquela geringonça toda que tem que acontecer para se formar uma vida. Porque tudo tem vida, porque o planeta Terra, assim como os outros, né? Ele é vivo. O planeta Terra, ele sente. Então, se toda a população amasse o planeta Terra, eu creio que não aconteceria essas enchentes, esses vulcões explodindo, geada, gelo, né, granizo em demasia, cada um grande, enorme, que fratura a cabeça se cair na cabeça da pessoa. Haveria harmonia, porque os seres estariam irradiando amor, harmonia. A Terra sente, a Terra é um ser vivo. Muita gente fica dando gargalhada disso, mas a realidade é que o planeta é um ser vivo. O nosso Sol é um ser vivo também. Tá? E o Sol atua na negatividade, ele retira. Se um mago negro fizer um laboratório à luz do dia, quando o Sol, pelo amanhecer, aparece, ele acaba com toda aquela construção plasmática do mago negro. Seres que vão lá, próximo do núcleo da Terra, onde estão os laboratórios, bem escondidinhos dos magos negros, eles puxam, são seres que têm a mente muito forte, então eles puxam os raios do Sol, a irradiação do Sol, puxam até lá no fundo da Terra e acaba com aquele laboratório todo. Tem mais de um lá, né? Lógico, acaba com tudo. Por quê? Porque o Sol é um ser vivo. A Terra é um ser vivo. Respeitem a Terra, que a Terra os respeitará. Uma pessoa sai e fica xingando o Sol. Esse Sol, então... Aí diz uma porção de impropérios. Tudo está ligado. O Sol vai saber que você está falando isso.
É o caso de um cara que vinha aqui varrer as folhas. E naquela época era só umas folhinhas, uma meia dúzia de folhinhas. Hoje não. As árvores estão enormes, mas é folha que não acaba mais. Saco cheio para botar aquelas folhas depois de varrer, quando começa a cair, né? Outra ventania. O cara reclamava, reclamava. Ele vinha de longe, vinha lá de Niterói. Mas ele vinha porque ele resolveu pegar esse trabalho, não tinha que reclamar, né? Mas estava sempre reclamando. Reclamava, reclamava, reclamava. Devia cortar todas essas árvores, porque não devia existir essas árvores. Esse homem morreu de câncer na boca. Para um bom entendedor, minha palavra basta, né? Entenderam, né? Sabe, são tão bonitas. Bonitas. Agora, porque a árvore caiu em cima do carro. Por quê? Porque não é o habitat dela, não é estar num passeio com um pouquinho ali de terra. Às vezes não é nem fundo. Às vezes a necessidade da raiz dela precisa, né, subir um pouco. Aí acontece, né? Porque ela fica muito, muito em cima. Isso é regada quando chove. Às vezes ela está até fraca, né? Então, você vai aí para fora ver uma paisagem com árvores, com todo tipo de vegetação, que é tão bonito. E você vê os animais entre a vegetação, fica tão bonito ver os animais ali, né? Convivendo com aquela natureza. E pessoas que xingam. Tem pessoas que xingam o vento, pessoas que xingam a chuva, que xingam o sol, que xingam a terra, que xingam as árvores. Sei lá mais o que. Amem. O problema da terceira dimensão é as pessoas não amarem. Não amam os animais. Diz fulano ou fulana. Eu amo os animais. Eu tenho 20 gatos. O outro. Eu tenho 4 cachorros. E o outro. Eu tenho 3 gaiolas de passarinho. Ama os animais. Os passarinhos estão presos na gaiola querendo voar. Diz que ama, né? É bom pensar nisso, né? Ama os animais. Aí vai lá no açougue e compra um pedaço de porco, um pedaço de boi, que o boi é manso, um pedaço de não sei o que, de vaca, de picanha, de mais não sei o que. Então não diga que ame os animais. Diga, eu amo os animais que estou criando. Seria o certo, né? Porque você não ama os animais mesmo. Que quem ama mesmo vai evitar comer, né? Há certas ocasiões que a pessoa é obrigada, mas quem ama mesmo, tem compaixão pelos animais, ela evita comer, tá? Experiência. Evita comer. Agora, certas ocasiões não tem, certos lugares não tem, né? Não tem onde você comer um negócio mais vegetariano e a pessoa não vai passar fome porque, lógico, então vai ter que comer. Eu lembro a minha tia, naquela época, quando criança, não tinha supermercados, né? Tinha lugares que vendia bichos vivos, como coelho, galinha, sei lá, devia ter outros animais que eu não lembro. E minha tia comprava a galinha e matava ela dentro de casa mesmo, aqui no apartamento, na área, né? Matava. E eu ficava com pena de ver. E uma vez, eu aí já estava chegando a adolescente,
Eu fui lá, ela mandava botar no banheiro, ela amarrada, embrulhada em jornal, a bichinha, porque antigamente embrulhava as coisas em jornal também. E ela com o olhinho espantado, não sabia porque estava ali assim, né? Presa. E eu fiz festinha na cabeça da galinha. Aí pouco depois, a minha tia falou assim, pega lá a galinha, traz pra cá. Aí ela matou, serrou, ficou serrando com a faca, ela serrava, ela não cortava assim, as bichinhas sofriam muito porque ela serrava. E aquele sangue, aí ela pegava o sangue numa bacia e ia fazer, que ela dizia que era o galinha arroz ao molho pardo. Sangue. Tive que comer sangue de galinha. Isto até uma prática, né, satânica, muitos... como é que chama? Muitos... é negócio de candomblé. Agora esqueço. Os donos do centro de candomblé, porque tem dois tipos de candomblé, né? Tem um que está voltado para a luz, mas tem o outro que faz as duas coisas. Então, pai de santo. Tem pai de santo que mata animal, ou galinha, ou outro animal, qualquer outro animal, bebe o sangue e dá para as outras que são lá do candomblé, que trabalham lá, para elas beber também. Se dá para as pessoas que vão lá se consultar ou pedir para fazer mal para os outros, não sei, mas eles estão, porque eu conheci uma moça que trabalhava no candomblé e ela falou para mim. E eu me arrependi tanto de botar essa mulher dentro de casa, mas depois ela se aborreceu comigo, ficou com raiva de mim. Eles são assim, qualquer coisa que eles não gostam, fica com raiva, né? Aí depois ela desapareceu aqui do bairro, sumiu. Me arrependi muito. Falta de conhecimento, né? Então, e eu naquela época nem sabia nada disso, de satanismo, de sangue, que bebiam sangue, nem isso. Mas sabe, gente, quando eu tinha que comer, aí a minha tia, mas só vai comer isso? Bota esse arroz no prato. Só vai comer a asa da galinha, bota a coxa da galinha. Ela com a maior boa vontade, né, querendo que eu coma mais. E eu não estava comendo quase nada, porque aquilo estava custando a descer, sinceramente. Custava a descer. E ela adorava aquele arroz ao molho pardo. Eu não, acho que cozinhava junto com o sangue. Cozinhava, né? Não me lembro mais, mas eu sei que ela cozinhava lá, fazia uma panela grande. Ai, meu Deus. Então, é isso, senhores. Então, eu, por exemplo, trato dos meus gatos. E eu fico tão chateada porque não posso mais ter os gatos dentro de casa, porque eu não tenho mais condição de cuidar deles, porque eles sobem em tudo, e a gente tem que correr atrás, não sobe aí, vai, como eu já tive, né? Aí depois comecei a aprender num quarto com a janela lá para fora, porque eu também já não estava aguentando. E agora esses estão lá. Estão lá no quintal, mas tem lugar coberto, janela, com porta, que eles ficam lá, quando chove eles vão lá dormir nas casinhas dele, na caminha, estão lá. Mas eles gostam mais do quintal e pronto. Quando eles eram mais novos, até subiam na árvore lá que tem, mas agora já estão velhos, já estão muito velhinhos. Eles envelhecem rápido, aí ninguém mais brinca, só dorme e come. Passeia no quintal, vem fazer carinho quando eu chego perto, atravessa o portão que tem um buraco quando vê que eu estou do lado de cá, e vem, fica lá passando, esfregando a cabecinha no meu pé, e trepando perto de mim, e dando cabeçada no meu braço, e vai por aí. Então, eu evito
evito comer carne, evito comer frango. Mas vamos dizer que umas 3, 4 vezes por ano, parece que o organismo, quando eu fui habituada, né, parece que ele começa a... Eu digo, não sei, você diz, o que é isso? Aí vem na minha mente. Então eu compro lá um pedacinho, eu mando vir uma quentinha, pronto. Tá, o corpo ficou satisfeito, pronto. Agora quando eu quero comer proteína, eu como o ovo, que é uma célula, né? Cozinho o ovo, ou faço omelete, ou como peixe, porque o peixe, ele também sofre, mas não sofre tanto como um boi, como um porco. O porco, batem com a cabeça dele no chão. Na Europa comem muito leitão, então as porcas ficam confinadas num negócio de metal, ficam só ali deitadas. Aí, quando é na época delas transar, eles devem levar ela para algum lugar, né? Aí tem os filhotes, quando os filhotes chegam a um certo tempo, tiram os filhotes dela, botam do lado de fora e muitos morrem ali. E ela fica olhando, triste, ela fica olhando para os filhinhos. Nunca fica com nenhum. Sempre. E depois acaba morrendo. E se tiver doente, deixa ela morrer. Agora, se todo mundo deixasse de comer carne, não ia ter frigorífico, não ia ter mais crueldade com os animais, né? Porque na China e aqueles países, os outros países asiáticos, Vietnã, que mais? Camboja, Vietnã e outros, né? Eles comem tudo que é bicho. Gato. Criam gatos e jogam os cachorros assim. Os animais são tão inocentes que eu vi um vídeo lá da China. Eles batendo o rabinho para o homem que segura ele com toda e joga eles e mete dentro da gaiola e o baixinho batendo o rabinho para ele. Ah, e o desgraçado, desculpa o termo, mas o desgraçado não se comove com isso do bichinho, fazendo festinha com o rabinho, todo satisfeito quando ele vai pegar e ele pega assim, arrasta o bicho e joga lá. Meu Deus! Outros jogam uns em cima dos outros. São tão inocentes que pensam que aquilo é normal, que o homem está fazendo. E ele está preparando, botando aquele monte de bichos, que é para ir levar para vender para a pessoa comer. Aí o filho da mãe que compra o cão, ou o gato, arracha ele com uma patinha só, arracha pelo chão, ou então enfia num saco, né? Aí o animal já não percebe, né? Percebe que aquilo não... Vão fazer alguma coisa com ele, eles têm a terceira visão também, os animais. E aí pronto, a gente olha para os animais, para os gatos, para os cães, dentro dessas gaiolas, tem um olhar tão triste. Meu Deus. Agora, nesses países, tem um grupo que às vezes eles salvam. Eles invadem, eles fazem esses caminhões que estão transportando lá para lugar para comer e salvam muitos animais. Mas para onde é que eles vão levar esses animais, não sei como. Será que eles vão poder alimentar isso tudo? Se soltar os animais não adianta, porque eles até pegam cães de outras pessoas que cria, né? Cria, não é para comer, cria. Mas se tiver solto na rua, eles vão e pegam mesmo. Eu já vi os vídeos das câmeras de segurança, né, na rua, assim, que é triste, né? E para quem não sabe, cada um de nós foi um animal na vida passada. Porque a evolução é assim. Somos um mineral, depois um vegetal, um animal
um elemental e depois um ser símil. E depois de bilhões de anos também um ser humano. Pois é. Então é só isso por hoje. Próximo vídeo ou vai ser da virtude ou vai ser a continuação desse livro das energias da criação. Tudo de bom para vocês, paz. Pensem, repensem. Pense o seu interior. Olha, gente, falar um negócio. Nós, às vezes, o jeito que a gente é, e a gente, às vezes, se interiorizar, acaba descobrindo que a gente não é como a gente age, porque nós fomos moldados, né? Criação, no lar que foram criados, influência de amigos, conhecidos, influência dos que comandam o país, e às vezes não, a pessoa não é bem aquilo. Então, bota para fora o que são. Se sintam livres. Tem vergonha de sentir amor incondicional? Tem vergonha de sentir compaixão? Não tem que ficar envergonhado. Sente constrangido de dizer, não, eu não bebo, eu não quero, eu posso estar com vocês aqui, mas eu não quero. As pessoas são tão acondicionadas que não têm coragem de falar o que são. Tá aí uma dica para vocês. Bom, gente, então tudo de bom, paz e luz a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.